Cooperado Sicoob Fronteiras, seja muito bem-vindo à nossa pré-assembleia digital de 2025. Momento muito importante onde nós vamos trazer aí os números, resultados da nossa cooperativa do ano de 2024, como que foi a atuação da cooperativa, tudo que nós fizemos, alcançamos, nosso impacto social, enfim, uma noite aí para você ficar bem informado por tudo que está acontecendo dentro da sua cooperativa. Será um momento breve, um momento leve, mas fundamental para você saber os rumos aí do negócio que você também é dono. Tudo bem? Esta pré-assembleia está baseada no edital publicado no dia 28 de março, onde lá tem todas as ordens do dia, onde tudo será levado também para a nossa Assembleia Geral, onde os delegados estarão realizando aí o voto e definindo os rumos da nossa cooperativa. Caso os senhores tenham alguma dúvida sobre essa pré-assembleia, sobre como acessar o aplicativo, qualquer coisa do tipo, qualquer dificuldade que vocês tenham hoje no momento da pré-assembleia, nós temos um canal no WhatsApp onde vocês podem entrar em contato diretamente aqui com a nossa equipe para pedir algum suporte, alguma ajuda. É através do WhatsApp 699-9987-0922. Nossa equipe está a posto aqui, precisando, pode mandar um oi lá que a gente atende você o mais breve possível. Também, durante aqui a nossa chamada, a nossa transmissão, áudios e câmeras estão desabilitados. Então, os senhores não têm acesso a ligar essas funcionalidades. Porém, o nosso chat ele está ativo. Então, pode mandar aí seu boa noite, manda a cidade de que você está falando, a gente quer saber de onde você está falando. E pode ficar à vontade para compartilhar aí as suas percepções a respeito da nossa pré-assembleia através do nosso chat. E também nós temos aí, como já foi publicado, o sorteio de vários brindes para você, cooperado, que está participando aqui conosco hoje. Então serão 3 malas de viagem personalizadas do Sicoob Fronteiras e mais 25 vales de R$500. Então, você participando aqui conosco hoje, automaticamente você já está inserido nesse sorteio. Heitor, como que eu participo? O sistema automaticamente gera uma lista de presença para a gente com todos os nomes de quem participar. E com esses nomes nós faremos posteriormente os sorteios e daremos publicidades aí nos nossos canais digitais e entraremos em contato também com você, caso seja um dos nossos sorteados, tudo bem? E agora, para começar esse momento, darmos aí início, convido a gente, todos nós, a assistirmos a um vídeo, o Sicoob tem tudo para ser seu. Quer saber por que o Sicoob é mais que uma escolha financeira? A gente explica. Eu só precisava de um cartão, mas no Sicoob eu tenho um cartão cheio de vantagens. Uma carteira de investimentos completa, além de seguros e previdência para cuidar do meu futuro. E um aplicativo que agiliza a minha vida. Mais que uma maquininha, no Sicoob eu tenho um parceiro de negócio. Com sistema para a gestão das minhas vendas, crédito, capital de giro, financiamento e tudo o que a minha empresa precisa. Eu sou produtor rural e só precisava de crédito. Mas no Sicoob eu tenho crédito com melhores condições, seguro rural, consórcio e, o mais importante, um gerente e uma agência sempre por perto. E quanto mais soluções do Sicoob você usa, maior é o retorno para o seu bolso e para a sua comunidade. O Sicoob tem tudo para ser seu. Baixe o aplicativo e abra sua conta. Sicoob, mais que uma escolha financeira. É isso aí, o Sicoob tem tudo para ser seu. Nesse momento, agora vamos compor a nossa mesa nessa noite de pré-assembleia. Estão presentes conosco o presidente do Conselho de Administração do Sicoob Fronteiras, Dr. Carlos Biasi, também o vice-presidente do Conselho de Administração, Sr. Olinto Ferreira Júnior, e também o representante do Conselho Fiscal, Sr. Walter Bertoni. Além disso, também estão presentes os nossos diretores da diretoria executiva, tendo aí Rosilane Repiso e José Aparecido como os nossos diretores de negócio e Tiago de Almeida Zandoná como nosso diretor administrativo. E nesse momento, para darmos início à pré-assembleia, gostaria de convidar aqui o presidente do Conselho de Administração, Dr. Carlos Biasi, para proferir o seu discurso de abertura. Olá, boa noite, caros cooperados que nesta noite fazem parte desse evento da nossa pré-assembleia. Dizer da satisfação que nós temos de ter você conosco,
como nosso cooperado, participante ativo da sua cooperativa, Sicoob Fronteiras, dizer da alegria que é podermos nessa noite estarmos prestando conta daquilo que a cooperativa desenvolveu nesse último exercício, podendo dar a você, cooperado, satisfação de como andam os negócios da cooperativa da qual você é sócio, da qual você é cooperado. E te dou as boas-vindas e desde já também agradeço a participação de vocês. É muito importante para nós sabermos que os nossos cooperados estão junto conosco no dia a dia, mas também num evento como esse, que é de suma importância para os destinos da cooperativa, para acompanhar aquilo que tem sido feito, aquilo que tem sido desenvolvido. Eu gostaria também de, inicialmente, falar sobre a composição da governança cooperativa, que é através dos nossos conselheiros do Conselho de Administração, que cooperados, mas que também cooperam de uma maneira mais diretamente no Conselho, nas decisões, no planejamento, acompanhando a execução daquilo que estrategicamente foi decidido. São pessoas que têm se dedicado em cooperar com a cooperativa junto ao Conselho. Também não poderia deixar de falar do Conselho Fiscal, que está aqui composto por essas pessoas que também, tal qual, pessoas idôneas que fazem parte da nossa cooperativa, da sociedade cooperativa, que também dedicam seu tempo para fiscalizar, para acompanhar o andamento da cooperativa. Não poderia deixar também de mencionar na governança cooperativa a diretoria executiva, composta por esses 3 diretores, que no dia a dia estão buscando a alavancagem dos negócios na gestão direta com os gestores das agências e suas equipes, estão cumprindo o planejamento estratégico, a execução, para que a cooperativa atinja os níveis, os índices daquilo que está planejado, sempre elevando a nossa Sicoob Fronteiras a um nível cada vez maior. Encerro aqui esse momento desejando a vocês uma boa assembleia, que toda a participação de vocês seja sempre importante, seja sempre participativa, porque vocês fazem parte da cooperativa. A cooperativa é nossa, de todos nós cooperados. Agora convidamos o senhor Tiago Zandoná, diretor administrativo de Sicoob Fronteiras, que fará a prestação de contas do exercício do ano de 2024. Olá, caro cooperado do Sicoob Fronteiras, tudo bem com você? Que bom estar aqui mais uma vez para prestar contas e falar da nossa cooperativa com cada um de vocês. 2024 foi um grande ano para todos nós e hoje chegou a hora de você conhecer um pouquinho do que foi esse ano para nós e de tudo aquilo que a gente tem para vocês neste novo exercício. Eu me chamo Tiago Zandoná, sou diretor administrativo financeiro aqui do Sicoob Fronteiras e neste momento eu vou convidar você a me acompanhar rapidamente com a nossa proposta deste ciclo assemblear da reforma ampla e geral do nosso Estatuto Social. O nosso Estatuto Social ele está sendo adequado ao modelo padrão do sistema Sicoob, normatizado pelo nosso Centro Cooperativo Sicoob e exigido para todas as singulares. Então, nós fazemos adequações da redação estrutural do nosso Estatuto, seguindo os parâmetros e padrões determinados pelo Centro Cooperativo Sicoob. Você que quer conferir a minuta proposta na íntegra, ela está disponível para você baixar aqui no MOB e também no site da cooperativa e, se você preferir, está à disposição nas nossas agências. Na agência que você é cooperado, só procurar o gerente de agência que você vai conseguir as minutas na íntegra também, tá bom? Então agora, conhecendo aquilo que o Estatuto vai propor para você, adequando a minuta padrão do sistema Sicoob, nós temos alguns pontos cruciais. Entre eles está a reforma do texto geral, da numeração dos artigos, das alterações dos critérios de resgate eventual do capital social, com a adição de idade do cooperado e também um pouquinho mais de tempo de associação. E, além disso, um ponto importante para nós é a extinção do fundo de expansão,
que foi extremamente útil para o Cicobi Fronteiras, para o seu último quadriênio, onde ela saiu de 4 para 24 pontos de atendimento em 3 estados da federação. A cooperativa expandiu graças à sustentação desse fundo. E agora chegou a hora dele dar lugar para o nosso Fundo de Estabilidade Financeira. Esse fundo que eu vou apresentar a proposta de regulamento um pouco mais adiante aqui na nossa Assembleia, mas que serve para nós para dar sustento para o nosso dia a dia, para a nossa cooperativa e para você que é cooperado e coopera com o Cicobi Fronteiras na construção de uma sociedade mais justa e de muito propósito e justiça financeira. Então, o nosso estatuto ele está aderindo ao modelo sistêmico, fazendo adequações do resgate eventual no fundo, na extinção do fundo de expansão, implementação do fundo de estabilidade financeira e adequando todas as redações ao modelo padrão e renumerando artigos. Então, isso aqui condensa a nossa reforma estatutária. Agora, eu te convido a acompanhar a nossa prestação de contas e você, caro cooperado, conhecer como foi a performance do Cicobi Fronteiras no exercício de 2024. Então, acompanhe comigo agora os números do Cicobi a nível nacional. Vamos conhecer o panorama do sistema Cicobi no território brasileiro. Quando mais brasileiros escolhem o cooperativismo, os resultados falam por si só. Nosso número de cooperados só cresce, alcançando mais de 8.500.000 pessoas, e nossa presença já alcança todos os estados do país. Já são 2.427 municípios atendidos por nossas agências, e em 414 deles somos a única instituição financeira presente, alcançando o número de 4.686 agências. Com isso, temos a maior rede de atendimento do Brasil, contando com mais de 1.133 correspondentes bancários. Temos 328 cooperativas singulares e 7.894 caixas eletrônicos. E por falar em números, são 8,4 milhões de sobras totais, mais de 360 bilhões de ativos, 194 bilhões em operações de crédito, mais de 230 milhões em depósitos e mais de 55 bilhões em patrimônio líquido. Obrigado por escolher fazer parte. Cicobi, mais que uma escolha financeira. Então você acompanhou conosco os números do nosso sistema a nível nacional. Agora eu te convido a acompanhar os números do nosso sistema regional do Cicobi Central Rondon. Imagine uma instituição onde crescer juntos não é apenas um conceito, mas uma realidade. Assim é o Cicobi Central Rondon. Aqui, o sucesso se constrói em conjunto. Nossas cooperativas seguem expandindo sua presença pelo Brasil, entregando o nosso melhor em cada um dos nossos 178 pontos de atendimento. Tem cada nova conexão, dedicação e respeito, e hoje já somos mais de 252 mil cooperados, e gerando mais de 2.000 empregos diretos. Nosso impacto vai além dos números. Com nossos investimentos sociais e iniciativas sustentáveis, beneficiamos mais de 580 mil pessoas só neste último ano. 6 bilhões em operações de crédito liberadas. E superamos 4 bilhões em depósitos. Os recursos totais foram de 5,85 bilhões. Nosso patrimônio líquido também cresceu, atingindo 938 milhões, com mais de 7 bilhões em ativos. Esses números são mais do que resultados financeiros. São reflexo da força do cooperativismo e da confiança dos nossos cooperados. A cada um que faz parte dessa história, o mais sincero obrigado. Cicobi, mais que uma escolha financeira.
Agora, vamos, enfim, conhecer os números da nossa cooperativa, os números do Sicoob Fronteiras, nesse exercício de 2024. Para iniciar, em cooperados totais, a cooperativa atingiu a marca de mais de 27 mil cooperados. A gente chegou a 27.530 cooperados, crescendo 29% em relação ao ano anterior. Também, agora na parte de ativos totais, a cooperativa teve um crescimento expressivo nesse último ano, crescendo 24% o seu volume de ativos e atingindo a marca de 609 milhões de ativos totais. Também na parte de recursos, todos os recursos administrados pela cooperativa, no volume de capital, depósitos, poupança, a cooperativa conseguiu crescer nesse ano de 2024 22%, atingindo a marca de 496 milhões de reais. Também, agora na parte de operações de crédito, o crédito confiado a você e aos nossos cooperados do Sicoob Fronteiras atingiu a marca de 481 milhões de reais, crescendo 19% em relação ao exercício anterior. No quesito patrimônio líquido, a cooperativa teve uma retomada significativa em relação ao desempenho de 2023 e cresceu 19% no seu volume total de patrimônio, atingindo 82 milhões 490 mil, retomando a marca do exercício de 2022. E, por fim, mas não menos importante, depois de um ano desafiador que foi 2023, a cooperativa, numa retomada de grande potencial nesse exercício de 2024, conseguiu entregar um resultado a você, cooperado, a todo o quadro de cooperados do Sicoob Fronteiras de 10 milhões e meio de reais. Praticamente superando, chegando aí muito próximo àquilo que a gente registrou de perda no exercício anterior. Mostra aqui a força da nossa cooperativa e a confiança e credibilidade que essa cooperativa tem perante as nossas comunidades, perante a você que é cooperado e confia no Sicoob Fronteiras. E reforçando toda essa confiança e essa credibilidade confiadas ao Sicoob Fronteiras e construída ao longo de 25 anos de bons trabalhos, a cooperativa ela celebrou nesse ano anterior os seus 25 anos de história. A gente presente em 3 estados brasileiros, com 23 pontos de atendimento físicos e 1 digital para atender os nossos mais de 27.500 cooperados nessa jornada. A nossa área de atuação se expande cada vez mais para levar mais justiça financeira, cooperação e prosperidade por onde nós chegamos e passamos. E eu te convido agora, neste momento, a acompanhar comigo como foram esses 25 anos de jornada da nossa cooperativa, relembrar um pouquinho da nossa história e celebrar conosco um ano que ficou marcado na história do Sicoob Fronteiras pelos seus 25 anos, mas também por uma retomada extraordinária de todo o time dessa cooperativa, capitaneado, liderado pelo nosso conselho de administração, mas também com protagonistas únicos, com os nossos colaboradores e com você, que é cooperado, acredita e confia no Sicoob Fronteiras. Vem comigo conhecer um pouquinho mais da nossa história e conferir como foram as celebrações. De 1999 até 2024, saímos de uma que prosperaram para 24, de 59 que construíram mais de 24.500, de 5 que inspiraram mais de 230, de Rondônia para o Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, de um sonho que se tornou realidade. Juntos, construímos o futuro. Uma jornada de crescimento e conquista de novas fronteiras. Celebramos, pois somos mais fortes juntos. Pois cada passo nos leva mais longe. Pois cada desafio nos fortalece. Sicoob Fronteiras. 25 anos de uma história que continua a ser escrita. 25 anos conquistando fronteiras. Muito bem. Além dessa história, aqui estão alguns registros do dia 19 de setembro, onde nós celebramos os 25 anos da cooperativa.
Celebramos com você que é cooperado. Se você foi nas agências, dá um alô pra gente, sinaliza no nosso chat, conversa, interage com a gente que você esteve presente e participou desse momento único para o Sicoob Fronteiras. Nós celebramos com vocês, cooperados, e também com os nossos conselhos com o nosso conselho de administração e com os nossos cooperados, esses 25 anos de grandes marcas para a nossa cooperativa. Eu volto daqui a pouquinho com mais temas para vocês. Até mais! Obrigado pelas explicações, diretor Tiago Zandoná. Agora, nós convidamos a diretora de negócio, a senhora Rosilene Repizio, que irá fazer uma demonstração sobre o benefício econômico do cooperado e patrocínios durante o exercício do ano de 2024. Boa noite, senhoras e senhores cooperados do Sicoob Fronteiras. Obrigado por estar conosco na nossa pré-assembleia de prestação de conta do exercício de 2024. É uma satisfação enorme tê-los aqui conosco nessa noite. Sou Rosilene Repizio, diretora de negócio do Sicoob Fronteiras. Vou compartilhar com vocês como que o Sicoob Fronteiras vem impactando positivamente os nossos cooperados e a nossa comunidade local. Hoje vamos falar sobre 2 pilares essenciais. Vamos falar sobre o benefício econômico que geramos para o nosso associado e os patrocínios que fortalecem projetos e iniciativas locais e atuação social que reforçam o nosso compromisso e o desenvolvimento sustentável da nossa região. Afinal, cooperar é muito mais que oferecer soluções financeiras. É transformar a vida e construir um futuro melhor juntos. Vamos agora verificar como que foi o alcance das nossas ações no ano de 2024. Benefício econômico total para os associados do Sicoob Fronteiras. Taxa de juro é economia acima de 95 milhões. Adquirência, a economia em relações à taxa praticada do mercado, aproximadamente 6 milhões de economia gerada. Tarifas pagas, essa sim, nosso associado, você que está conosco, trabalhando, atuando com o seu negócio, você economizou em tarifa pagas acima de 10 milhões. E no consórcio, realizando sonhos aí de todas as idades, também você teve economia, quem trabalhou com o Sicoob Fronteiras, 52 mil aproximadamente de economia para o associado do Sicoob Fronteiras. Ainda dentro do benefício econômico total dos nossos associados, nós temos também o ganho dos nossos associados que são aplicadores. Diante do cenário econômico, né, tivemos aí um ganho a mais de quem aplicou na cooperativa, 1.532.000 foi o ganho a mais de você ter investido no seu negócio e na sua cooperativa. Quando nós refletimos o ganho e a economia, nós chegamos num valor aproximadamente de 113 milhões de economia para os nossos mais de 20 mil cooperados ativos. E quando nós dividimos isso, quando nós dividimos esse valor de 113 milhões para os nossos mais de 20 mil associados ativos, tem uma economia por associado de R$ 5.838. Isso é algo fantástico e somente o cooperativismo proporciona isso para você, associado do Sicoob Fronteiras. Agora eu vou apresentar para os senhores alguns exemplos de como geramos essa economia para você, associado, você, dono do seu negócio. Na modalidade empréstimo, o mercado financeiro atua numa taxa média de 4,34%. O Sicoob Fronteiras atuou com a taxa média de 2,28%, gerando uma economia para você, associado, aproximadamente de R$ 73 milhões. No produto consórcio, o mercado financeiro atua com a taxa média de 0,17%. Sicoob Fronteiras atuou com a taxa média de 0,11%, gerando uma economia para você, associado, que adquiriu o seu consórcio no Sicoob Fronteiras de R$ 27.586. No produto desconto de cheque, pessoa física, o mercado financeiro atuou com a taxa de 2,97%. A cooperativa Sicoob Fronteiras atuou com a taxa de 2%, gerando economia para você, associado, de aproximadamente
R$ 3 milhões. No cheque especial de pessoa jurídica, empresas, mercado financeiro atua com a taxa média de 13,12%. Cicobi Fronteiras atua com a taxa média de 6,36%, gerando uma economia para você, associado do Cicobi Fronteiras, de aproximadamente R$ 18 milhões. Senhores cooperados, trouxe aqui para vocês agora visualmente a importância que é você, associado, trabalhar com a cooperativa. A economia que ela gerou para o seu bolso, de uma forma justa, para você que escolhe trabalhar com a cooperativa, com o seu negócio, gerando impacto positivo para você e para toda a nossa comunidade, porque essa economia também está no nosso comércio local. Agora vou passar para vocês como que finalizou o nosso quadro de associados no ano de 2024. Totalizamos com 27.530 associados. Desses, 21.871 são pessoas físicas, 5.659 são de pessoas jurídicas. Desses, 67,37% são de representatividade feminina e 32,63% são de representatividade masculina, e de fato as mulheres estão tomando conta aí do mundo, né, pessoal? Parabéns para a nossa representatividade aí no cooperativismo. Cooperar é prosperar para um futuro melhor e justo. Compartilhando com os senhores agora o pilar de patrocínio, como que a cooperativa atuou dentro dos eventos sociais, dentro dos nossos eventos esportivos, de cada comunidade local que o Cicobi Fronteiras está presente. Foram no total de 68 atividades apoiadas pela cooperativa, totalizando R$ 118 mil em patrocínios. Finalizo aqui a minha apresentação. Quero reforçar para você, associado, os benefícios econômicos que você tem em trabalhar com a cooperativa, em atuar com o seu negócio. E lembre-se, o benefício econômico é para o nosso associado, impactando diretamente a nossa economia local também. Deixo uma frase aqui para finalizar minha apresentação. Cooperar é conectar pessoas e propósitos. Tenham uma excelente noite a todos vocês. Obrigada. Obrigado à diretora Rosilane Repizio pelas demonstrações a nós apresentadas. Gostaríamos de chamar agora, nesse momento, o diretor de negócios da Cicobi Fronteira, o senhor José Aparecido Rodrigues, que irá nos apresentar as atuações sociais da cooperativa Cicobi Fronteira durante o exercício do ano de 2024. Boa noite, eu sou José Aparecido, atualmente estou como diretor de negócios da cooperativa, atuando em duas regiões. A região Pantanal, da Regional Pantanal, que fica no Mato Grosso do Sul, e também na Regional Cerrado, que está localizada no Mato Grosso, né? Quero aqui oportunizar a todos que nós vamos apresentar algumas das nossas ações que nós tivemos em cidadania e sustentabilidade durante o ano de 2024. Para iniciar, nós recebemos uma premiação da Central Rondon pela grande colocação que nós tivemos no item cidadania e sustentabilidade a nível nacional. A nossa cooperativa, de todas as cooperativas que fazem parte do sistema Cicobi, nós ficamos em terceiro lugar a nível nacional. E a Central Rondon nos reconheceu com essa premiação e essa certificação que nós recebemos durante um evento realizado pela Central. Nós recebemos essa premiação da Central Rondon. E aqui queremos apresentar qual foi o desenvolvimento da cidadania e sustentabilidade durante o ano de 2024 da nossa cooperativa. Nós tivemos mais de 230 mil pessoas impactadas com esse projeto, com essa ação que a cooperativa desenvolveu.
mais de 180 mil pessoas foram impactadas através de comunicação, através do digital. E nós tivemos mais de 50 mil pessoas impactadas diretamente, presencialmente nas ações que foram desenvolvidas. Foram 287 iniciativas realizadas durante o ano de 2024. Através dos nossos voluntários, foi possível realizar várias ações. Entre elas, que nós atuamos, a cidadania financeira, nós tivemos o cooperativismo e o empreendedorismo, nós tivemos também programas e soluções transversais, também atuamos em ações, várias ações filantrópicas e desenvolvimento local e social, aonde nós estamos, nas comunidades que nós estamos presentes na nossa área de atuação. Quem fez isso? Além das pessoas responsáveis aqui da cooperativa por esse desenvolvimento, nós tivemos 108 voluntários que nos ajudaram, que trabalharam conosco nessas ações, que juntos somou mais de 950 horas de atividades nessas ações realizadas. Então foi muito trabalho. E aqui queremos apresentar algumas imagens que foram realizadas das nossas ações em todo esse ano de 2024, do que foi feito, do que foi desenvolvido durante o ano de 2024, e nós vamos seguir juntos em 2025 com a cooperação e o propósito. Aqui eu quero agradecer a todos que estão presentes na nossa pré-assembleia e boa noite a todos. Convidamos novamente o diretor administrativo do Sicoob Fronteiras, o senhor Tiago Zandoná, que irá nos apresentar os números da cooperativa, os nossos balanços e nossas demonstrações financeiras. Muito bem, então retornando agora para a gente apresentar para vocês as demonstrações financeiras do exercício de 2024. Vamos conhecer mais a fundo aquilo que o nosso balanço transmite aí em relação ao exercício nosso que findou em 31 de dezembro. Então, começando com o nosso ativo total, nós fechamos R$ 609.395.084,37 em volume total de ativos, distribuídos em 8.200.000 em disponibilidade, os nossos instrumentos financeiros, e aqui entra todos os títulos mobiliários, as provisões de crédito, a centralização financeira dos nossos recursos disponíveis, somam 621 milhões, deduzidos as provisões para as operações de crédito, que são o provisionamento exigido pelo Banco Central do Brasil para as instituições financeiras, reconhecendo o risco de não recebimento de eventuais operações, então deduz 52.800.000. Ativos fiscais correntes e diferidos 1.795.000, outros ativos de 15.450.000, imobilizado de uso, isso é tudo que está aí nos nossos prédios das agências que atende você, nosso cooperado, soma 26.456.000, e o nosso intangível, que são as licenças da cooperativa para os nossos sistemas, para os nossos softwares, somam 850.000. E temos depreciação e amortização da estrutura patrimonial da cooperativa de 11.370.000, fechando então o nosso ativo em 609.300.000. Para o nosso passivo, as nossas obrigações, nós temos 340 milhões de reais em depósito, sendo 118 em depósito à vista e 222 milhões em depósito a prazo. As nossas demais instrumentos financeiros somam 169.700.000, sendo eles distribuídos nos nossos recursos do assédio da emissão de títulos em 53 milhões, os repasses da intermediação financeira de 56.700.000, as obrigações com empréstimos e repasses de 59.300.000 e também outros passivos financeiros de 167 mil reais. Ainda temos provisionamentos realizados que somaram 4.657.000, obrigações fiscais e diferidas no exercício somaram 1.401.000, outros passivos 10.745.000 e o nosso patrimônio líquido que fechou em 82.400.000.
489 mil, sendo dividido e representado por 67 milhões e 700 do nosso capital social, o capital que você integralizou para ser dono e fazer parte do nosso quadro societário, 11 milhões 214 mil das reservas acumuladas e 3 milhões 547 das sobras acumuladas desse mesmo período. Então, o nosso passivo, assim como o ativo total, fecha em 609 milhões 395.084 reais e 37 centavos. Partindo agora para a nossa demonstração de resultado, a nossa DRE, o que nós temos? Nós tivemos um ingresso total de receitas, ou seja, o faturamento bruto do Sicoob Fronteiras no exercício de 2024 foi de 126 milhões 139 mil. Deste mesmo valor, nós tivemos o custo do dispêndio da intermediação financeira com a captação dos nossos recursos na ordem de 70 milhões e 40 mil reais. Tendo então o resultado dessa intermediação financeira de captar recurso de quem tem disponível e levar o empréstimo e a concessão para aquele cooperado que precisa, então a gente tem um resultado bruto da intermediação de 56 milhões e 98 mil. Desse valor, subtraído outros ingressos de receita e dispêndios das despesas operacionais, sendo 2 milhões 506 mil de provisões, seja com contingência ou garantias prestadas pela cooperativa. Tivemos ali as despesas operacionais da cooperativa para manter a nossa estrutura funcionando de 40 milhões e 800 mil. Outras receitas e despesas que nós tivemos de ingresso nesse mesmo exercício somaram 658 mil. Isso aqui pode ser algum ganho de capital auferido com venda de um ativo imobilizado da cooperativa que não estava mais em uso. O imposto de renda e as participações de resultados deduzidas e pagas à Receita e ao quadro no exercício, e as sobras do período, antes da despesa de juros ao capital, ou seja, aquilo que a cooperativa gerou de resultado e que tem potencial de retornar para o bolso do nosso cooperado. 10 milhões 521 mil 149,42. Então isso aqui é o que a cooperativa gerou de resultado. Desse valor, nós já acreditamos na conta dos nossos cooperados juros ao capital ao final de dezembro. No dia 30 de dezembro de 2024, o capital já foi remunerado, então, perfazendo aí uma despesa de juros ao capital de R$ 3.354.780. Esse valor gera, então, um resultado antes das destinações estatutárias de R$ 7.166.369,43. Então, do nosso resultado, você cooperado, delegado, você já teve um retorno no último dia do exercício do ano anterior de 3.354. E daqueles 7 milhões, a gente vai passar a proposta também de destinação de sobras, seguindo o nosso estatuto social e levando as propostas construídas pelo nosso Conselho de Administração e Diretoria para a deliberação. Então agora eu venho apresentar para vocês as destinações das sobras do nosso exercício de 2024. Então, primeiramente, eu vou apresentar para vocês aquilo que o nosso estatuto social determina. Então, daqueles 7 milhões 166.369,43 que eu acabei de apresentar para vocês no nosso demonstrativo de resultado, desse valor eu tenho 3 destinações obrigatórias conforme o estatuto social vigente. A primeira delas é 5% para o nosso FATS, o Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social. Esse valor ele é destinado à formação do quadro de colaboradores, de delegados, de conselheiros da cooperativa para ela investir na capacitação e formação. Também temos 40% desse saldo que vai ser destinado ao fundo de reserva. O fundo de reserva, senhores, é aquilo que dá ainda mais solidez para a cooperativa e que nos suportou naquele momento, que nos deu o aporte necessário para superarmos as adversidades de 2023, quando a cooperativa apresentou resultado negativo. Sem ferir o bolso do nosso cooperado, que é o nosso maior ativo e a razão da nossa existência, nós podemos, ao longo de anos, constituir um bom fundo para que a gente pudesse utilizá-lo em momentos de intempérie, como foi aquele ciclo. Agora, chegou a hora da gente recompor esse fundo, dadas as destinações estatutárias e as propostas que nós apresentaremos. Então, 40%
dos resultados gerais da cooperativa são destinados estatutariamente para o nosso fundo de reserva. Então, feitas as destinações do FATS e do nosso fundo de reserva, nós temos 10% que vai destinado até então ao fundo de expansão, que está sendo proposta a substituição pelo Fundo de Estabilidade Financeira. Então, essa é a condição composta. Feitas as destinações estatutárias, a disposição da nossa AGO está R$ 3.547.352,87. E para esse valor, o nosso Conselho de Administração construiu duas propostas que a gente apresenta para vocês, visando o fortalecimento da cooperativa, mas também o retorno ao nosso quadro de cooperados. A proposta de número 1, senhores, ela visa o fortalecimento do fundo de expansão, do nosso fundo de reserva, que foi acionado no final do exercício de 2023. Lembrando que o nosso fundo de reserva, naquela ocasião, ele tinha um saldo de 19 milhões de reais, do qual a cooperativa utilizou 11 milhões para suprir o período de resultado negativo daquele ano. Com a recomposição, a retomada, a recuperação da cooperativa, o resultado positivo desse ano, nada mais justo do que a gente levar uma proposta para você para fortalecer aquilo que é nosso. A sua cooperativa, a minha cooperativa, fortaleceu o nosso Cicobi Fronteiras, aportando um valor de recomposição do nosso fundo de reserva. Então, desses 3.547.000, a proposta de número 1, ela destina 2 milhões para o nosso fundo de reserva e destina 1 milhão para o nosso fundo de estabilidade financeira. O fundo que vai poder ser acionado, se necessário, né, nesses períodos de adversidade. E a disposição que vai ser rateado aos nossos cooperados, por critérios que eu vou apresentar na sequência, R$ 547.352,87. Então essa é a primeira proposta, senhores. A proposta de número 2, qual que é? Ela é muito similar a esta, mas ela traz uma destinação menor para o nosso fundo de reserva. Em vez de 2 milhões da proposta número 1, ela reduz a destinação para 1,5 milhão, mantendo 1 milhão para o nosso fundo de estabilidade e colocando à disposição a ser creditado na cota capital dos nossos cooperados R$ 1.017.352,87. Então aqui, ambas as propostas estarão à disposição para votação na nossa AGO. E dadas as propostas, como que aquele valor ele vai ser distribuído entre os nossos cooperados? Seguindo modelos que a gente já aplicou na cooperativa em anos anteriores, a proposta ela vem em linha para valorizar aquele cooperado que movimenta com a cooperativa e que gera esse resultado, que contribui com a geração do resultado para a gente poder estar trazendo à disposição de vocês. Então, a gente valoriza a movimentação do nosso cooperado para conosco para que ele receba um retorno maior nas sobras da nossa cooperativa. E qual que é a proposta de destinação? A gente estabeleceu critérios que podem ser utilizados e que a gente está propondo para que sejam rateados proporcionalmente àquilo que os nossos cooperados contribuíram. De que forma? 20% sendo distribuído diretamente por conta corrente, pelo critério de geração de receita em conta corrente. De que maneira? 70% em cima do saldo médio que ficou disponível na conta durante o exercício de 2024 e 30% sobre os juros pagos em cima da utilização do cheque especial. Então 20% das sobras totais está aqui. 30% sobre o saldo médio das aplicações financeiras. Para aquele cooperado que é investidor, que guarda os seus recursos financeiros na cooperativa, que já é remunerado por isso, ele recebe aqui um plus na distribuição de sobras com 30% da disponibilidade do recurso. E para aquele cooperado que é o tomador de recurso, que paga os juros, que ajuda a gente a gerar novas receitas, temos 27% em cima dos juros pagos nas operações de empréstimo, 5% nos juros pagos para as operações de desconto de títulos, tá? E aqui entra uma novidade em relação a anos anteriores. Nós estamos colocando para aquele cooperado que utiliza o cartão Cicobi, utiliza o nosso cartão para suas transações, para o seu dia a dia, nos seus estabelecimentos, nas suas compras,
a gente está aqui propondo a distribuição de 3% do resultado em cima da anuidade paga pelo cartão de crédito Sicoob. Também 5% para o produto consórcio, para quem contratou o produto consórcio conosco e ajudou na contribuição gerando receita. 5% para quem contratou os seguros de todos os ramos com a cooperativa. Para você que é nosso cooperado e que ainda não tem esses produtos, a cooperativa está aqui de portas abertas para poder te atender com completude, com tudo que você precisa para ter segurança e estabilidade na sua vida financeira. Seguro auto, seguro vida, seguro residencial, seguro empresarial. Tudo isso tem à disposição aqui no Sicoob Fronteiras para fortalecer a sua vida financeira. Além dos seguros, o último, mas não menos importante, para o empresário, para aquele microempreendedor, para o empreendedor em geral que tem a nossa adquirência, a nossa CIPAG, que ajuda, que contribui com o faturamento, com o comissionamento e receita gerada para a geração de sobras da cooperativa, 5% também a ser distribuído por esse critério. Então aqui, senhores, nós temos um conjunto de 8 produtos, de 8 condições que valorizam o relacionamento e a movimentação financeira do nosso cooperado com o Sicoob Fronteiras. E é através disso que a gente propõe a distribuição e o critério de rateio dessas sobras que serão creditadas diretamente na sua cota capital. Bem, cooperado, apresentado agora a proposta de destinação e os critérios, o próximo tópico agora eu vou convidar a nossa então conselheira fiscal e também presidente da comissão eleitoral para conduzir agora a apresentação da condição de eleição do novo Conselho Fiscal. Com vocês, a nossa conselheira Eli. Boa noite a todos os cooperados. Estou aqui como presidente da comissão eleitoral do novo Conselho Fiscal da cooperativa Sicoob Fronteiras. Quero apresentar para vocês aqui o processo, falar um pouco do processo eleitoral, né, da eleição desses novos candidatos. O edital para abertura do processo eleitoral, ele foi publicado no site da cooperativa no dia 27 de dezembro, também está disponível no aplicativo Sicoob Move e ainda foi afixado nos murais das 23 agências da cooperativa. O período de recebimento dos requerimentos da candidatura e a documentação, ele foi estabelecido do dia 30/12 de 2024 a 10/3 de 2025. Durante esse período todo, né, fizemos várias reuniões da comissão responsável por esse processo. No dia 18/3, decidimos prorrogar o prazo, né, de registro de candidaturas por mais 3 dias, ampliando esse período para o dia 19/3 a 21/3. No dia 25/3, foi realizada uma reunião específica para análise da candidatura recebida, né, nesse período de prorrogação. E no dia 27/3, foi realizada uma reunião específica para análise da candidatura recebida, da nova candidatura. E no dia 25/3, houve a homologação dessa candidatura. Bem, gostaria de agradecer a atenção de todos, dizer que esses são os nossos novos candidatos ao Conselho Fiscal, senhor Walter Bertoni, Evandro Joel Luz, José Clóvis Rossi e Tiago Carão Faquete. A seguir, os senhores poderão ver um vídeo com a apresentação breve de cada um deles. Boa noite. Senhoras e senhores, delegados do Sicoob Fronteiras de Cacoal. O meu nome é Walter Nico Bertoni, sou sócio fundador e participei de todo o processo de fundação da cooperativa, na época Cred Cacoal, hoje Sicoob Fronteiras. Sou membro do Conselho Fiscal da cooperativa desde a sua fundação, portanto, há mais de 25 anos. Minha atuação como conselheiro fiscal sempre foi pautada em acompanhamento das peças contábeis que compõem o balanço geral, relatórios de demonstrações contábeis, acompanhado das notas explicativas. Portanto, senhoras e senhores delegados, peço seu voto para que eu possa dar continuidade nesse trabalho com a mesma dedicação e respeito. Meu muito obrigado a todos. Senhores, senhoras delegadas, delegados,
Me chamo Evandro, sobrenome é Luz, moro aqui em Rondônia há muito tempo, tenho família, 2 filhas, estão crescendo aqui em meio a essa sociedade maravilhosa. Sou advogado, professor no curso de Direito, já formei inúmeros colegas que hoje atuam junto com a gente e estou aqui, com muita humildade, me dirigindo a vocês para poder dizer que entendo que, como conselheiro fiscal, a proximidade local com as pessoas, que são aquelas que vêm para dentro da cooperativa, que nos fortalece cada vez mais, e o conselheiro, é essencial. Então, o objetivo é manter essa relação, mas acima de tudo, fazer uso das minhas habilidades como advogado, como pessoa já experiente aos 48 anos de idade, de modo a fazer um bom trabalho e que a gente consiga ter uma cooperativa cada vez mais com excelência e mais fortalecida. Com muita humildade, eu lhe peço o seu voto. Caros delegados, me chamo José Clóvis Rossi, sou morador de Cacoal desde 1986. Sempre desenvolvi atividade da área contábil e financeira. Participei do quadro de delegados há vários anos, tenho contribuído aí juntamente com vocês. Hoje eu renunciei a essa função porque recebi um convite para participar do Conselho Fiscal dia 16, né? Na Assembleia de 16 de abril agora, esse mês. E eu já fiz o primeiro contato via WhatsApp, eu me apresentei, me coloquei à disposição para qualquer outra dúvida, né? Então, dia 16, eu estou aqui como candidato ao Conselho Fiscal e o qual será eleito por voto de vocês. Me coloco à disposição para qualquer outra dúvida e conto com o teu apoio, tá bom? Muito obrigado. Prezados delegados e delegadas, aqui quem vos fala é Thiago Carão Faquete, sou advogado, resido em Cacoal há mais de 20 anos, atuo como advogado há 15 anos e a profissão, né, de advogado dá a bagagem e o conhecimento para estar atuando, né, no Conselho Fiscal desta instituição, o que preconiza responsabilidade, seriedade. E, diante disso, me coloco à disposição da instituição e aos delegados, pedindo o voto de cada um, a confiança e a credibilidade para contribuir com os delegados e com a instituição na melhor gestão possível dessa instituição. Muito obrigado. Muito bem, agora chegou a hora da gente conhecer a proposta da política interna de remuneração do Conselho de Administração e Conselho Fiscal. Bem, aqui, ponto importante. Nas assembleias passadas, a gente sempre trazia, a caráter de conhecimento, quando havia propostas, os ajustes da remuneração do presidente e da cédula de presença dos conselhos de administração e fiscal. A partir deste ano, por direcionamentos do nosso CCS, do Centro Cooperativo Sicob, e também regimentado pelo Banco Central do Brasil, a gente apresenta agora uma política de remuneração. Essa política ela vai definir os tetos máximos e dentro dela os critérios para acionamento de gatilhos para determinação das remunerações. Então, acompanhe comigo um breve resumo dessa política que a minuta está disponível para você baixar no Sicob Mob e também no site da cooperativa. Primeiro item, a gente precisa entender o objetivo dessa política, né? Ele vai fixar os valores dos honorários e dos benefícios, se assim vierem, e critérios e parâmetros, isso é importante, para aplicar a remuneração dos membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal do Sicob Fronteiras, tá? Dentro disto, a gente tem a competência dessa política, ela compete à nossa Assembleia. Então a aprovação estará aqui na Assembleia, para que a Assembleia discuta, debata e na nossa AGO, os nossos delegados possam de fato votar e aprovar esta condição. Então, dado esse cenário, o que nós temos? A tabela ela contempla o teto máximo de remuneração para os próximos 3 anos. Então, para o ciclo atual 25, o teto máximo da remuneração é R$40 mil, 2026, 45 e 2027, 50. Ponto importante para dar uma dimensão para os senhores. A remuneração atual do presidente do Conselho de Administração ela está em R$36 mil, conforme aprovado na nossa última Assembleia. Então aqui ela dá o teto máximo de 40, mas ela já adiciona
a condição de que o reajuste anual deste honorário ele será efetuado pelo enquadramento da cooperativa nos objetivos estratégicos. Então eu não posso simplesmente, à vontade do conselho, aumentar a remuneração. Eu vou ter que olhar o desempenho da cooperativa nos seus indicadores estratégicos que envolvem todo o crescimento de associados, de carteira de crédito, de ativos totais, de captação de recursos e principalmente na geração de receita, na geração de sobra líquida, porque ela aciona um gatilho de que a cooperativa precisa apresentar suficiência financeira de resultados para que o reajuste seja feito. Então, neste momento, o que cabe aqui a gente pensar, senhores, é que de 36 mil, o teto máximo vai a 40 e nem por isso pode ser acionado dentro dessa condição se a cooperativa não performar adequadamente. Além desta condição, a cédula de presença dos conselheiros fiscais e do conselho de administração, ela será equivalente a 7% da remuneração definida para o presidente do conselho de administração. Então, se a gente fizer aqui uma condição básica, 7% da remuneração, ela vai aplicar a cédula mensal por participação nas reuniões de ambos os conselhos. E, por fim, mas não menos importante, o presidente ele também, assim como nós trabalhadores, temos o período de férias, ele não vai ser prejudicado com a sua remuneração no gozo de suas férias, assim como prevê esta minuta de política. Então, está à disposição para você poder apreciar e discuti-la para que haja em si a deliberação da mesma na nossa AGO. Na sequência, eu já tomo aqui o próximo tópico, que vem a política institucional de remuneração dos administradores. Esta daqui, senhores, é uma política sistêmica, válida para todo o sistema Sicob. Então não é algo particular do Sicob Fronteiras. Se você é associado não apenas do Sicob Fronteiras, mas de outro Sicob, você também deverá ver isso aqui nas assembleias ou até mesmo já ter visto este tema. E para explicar melhor, eu vou convidar você a conhecer mais a fundo essa dinâmica do sistema, acompanhando comigo um vídeo que apresenta e destrincha todo o processo desta política de remuneração dos administradores. Acompanhe conosco. Olá! Hoje vamos falar sobre a política institucional de remuneração dos administradores, que se aplica a conselheiros de administração e diretores executivos. Neste vídeo, vamos entender como essa política funciona, quais são as diretrizes que a norteiam e como ela se conecta a outros aspectos fundamentais da governança corporativa. E para isso, vamos falar sobre os seguintes assuntos: conexão com outras diretrizes, importância da remuneração dos administradores, normativo do Banco Central, regras estabelecidas pelo Banco Central, elementos da política de remuneração e proposta de deliberação. Para começar, é importante entender que a política institucional de remuneração dos administradores do Sicob não existe de forma isolada. Ela está diretamente conectada a dois outros instrumentos sistêmicos essenciais: a política institucional de governança corporativa e a política institucional de sucessão de administradores. Essas três políticas estão intimamente ligadas e trabalham juntas para garantir a continuidade e a solidez da gestão cooperativa, estabelecendo um modelo que favorece decisões estruturadas e alinhadas com os princípios do cooperativismo. Mas por que a definição de remuneração dos administradores é tão relevante? Essa é uma decisão estratégica, pois influencia diretamente a atração e a retenção de profissionais qualificados, comprometidos com o propósito cooperativista. Ou seja, não estamos falando apenas de valores e números. A remuneração precisa refletir o alinhamento dos líderes com a perenidade e os objetivos da cooperativa, garantindo que a governança seja fortalecida de maneira sustentável. Outro ponto essencial é a regulamentação externa sobre esse tema. O Banco Central do Brasil, por exemplo, tem um papel ativo nesse processo. Em 26 de setembro de 2024, foi publicada a Resolução CMN 5177, ampliando a aplicação de um normativo criado em 2010.
O objetivo dessa medida é evitar que a remuneração incentive riscos excessivos e práticas que possam comprometer a sustentabilidade das instituições financeiras. E é importante ficar atento, pois a partir de 1º de janeiro de 2026, todas as cooperativas de crédito precisarão seguir essa regulamentação, garantindo que a remuneração dos administradores esteja alinhada com os médios e longos prazos da instituição. Diante disso, o regramento do Banco Central traz diretrizes muito claras para a remuneração dos administradores. Entre as exigências, podemos destacar alguns pontos fundamentais. Não deve ter como único objetivo a geração de sobras, deve ser compatível com a qualificação e experiência dos profissionais, deve ser aprovada pela Assembleia Geral da Cooperativa, deve ser supervisionada pelo Conselho de Administração e deve ser acompanhada por um comitê de remuneração sistêmico para garantir o cumprimento das regras. Essas diretrizes garantem mais transparência, equilíbrio e conformidade no processo de remuneração. E como a política será estruturada? A implementação acontecerá a partir de 1º de janeiro de 2026, mas o ano de 2025 será dedicado à estruturação dos mecanismos necessários para sua aplicação. A partir de 2026, a proposta de montante global de remuneração dos administradores será submetida à Assembleia Geral Ordinária para aprovação. Os principais elementos da política incluem remuneração fixa, composta por honorários, remuneração variável, opcional, bônus e incentivos associados ao desempenho, benefícios, incentivos que contribuem para a qualidade de vida e a segurança financeira dos administradores. Com esses componentes, garantimos uma remuneração justa e equilibrada, sempre alinhada com as boas práticas de governança. Bom, vocês viram neste vídeo um resumo visual dos principais pontos da política institucional de remuneração. A remuneração dos administradores é um aspecto fundamental para o sucesso da cooperativa. Com uma política bem estruturada, assegura-se um modelo sustentável, alinhado com as melhores práticas de governança e com a essência do cooperativismo. Visto isso, proponha-se a aprovação da política institucional de remuneração dos administradores do Sicob. E agora, chegamos ao final do nosso vídeo. A proposta de política institucional de remuneração dos administradores do Sicob está pronta para ser submetida à Assembleia Geral da Cooperativa para aprovação. Obrigado pela sua atenção. Esperamos que este vídeo tenha ajudado a esclarecer como essa política impacta a cooperativa. Até mais! Então, você que acompanhou o vídeo conosco agora a gente já passa ao próximo tema, que é a política de sucessão dos administradores. Aqui, senhores, falamos de remuneração até então, agora aqui a gente fala de sucessão e sequência da gestão e do trabalho da cooperativa, dos seus membros de administração, seja dos conselheiros, seja dos diretores. Então, eu te convido a conhecer um pouquinho mais a política, que ela já foi aprovada pelas nossas assembleias em anos anteriores e agora ela passa por uma atualização direcionada pelo nosso Centro Cooperativo Sicob. A nossa política ela tem fundamentação na Resolução 4.878 de 2020 do Conselho Monetário Nacional, empregada pelo Banco Central do Brasil. Então, notem que a política ela vem por determinação do nosso órgão regulador. Ele pensa, inclusive, na perenidade e continuidade das cooperativas e do sistema financeiro. Então, institui as instituições autorizadas a funcionar e ele exige a política de sucessão desses administradores para as cooperativas de crédito e ela tem que ser aprovada na nossa Assembleia. Como é que funciona essa política, Thiago? Bem, ela trabalha a metodologia para ser aplicada na cooperativa, na eleição e escolha desses membros e na preparação de novos membros para os cargos de governança. Começando, então, um planejamento de sucessão dividido em 5 etapas que essa política contempla. Elaboração do perfil dos administradores. O Sicob construiu o perfil de cada um dos administradores, seja do conselheiro de administração,
do diretor administrativo, do diretor comercial, do diretor executivo, do diretor de riscos. E cada candidato ele precisa se enquadrar aquele perfil para garantir a aderência e a perenidade da gestão das cooperativas. A segunda etapa é a identificação desses candidatos e da formação. E também vale lembrar que aqui entra a preparação de quem está também dentro das funções que já exercem hoje dentro da nossa instituição. A terceira etapa é a indicação. Então, depois de analisar e definir o perfil, indicar a identificação de quem pode assumir essa condição, a gente faz o processo de indicação para que comece então a avaliação e se a avaliação concluir que será aquele candidato, começar o seu processo de capacitação, de preparação para que quando a necessidade da vaga, seja do conselho de administração, seja da diretoria surgir, a cooperativa já tem a linha de sucessão definida para facilitar o seu processo de transição e a continuidade da gestão. Então a política ela condensa todos esses fatores para construir o modelo ideal para suceder a gestão atual da cooperativa e dar a sustentação e perenidade do Sicoob Fronteiras como é necessário. Então aqui para a gente finalizar, conselheiro de administração, ele pode ser em fase de recondução ou reconduzido, ou seja, ele está no conselho, ele pode ser reconduzido novamente a permanecer o conselho, a preparação dos conselheiros em primeiro mandato e também dos possíveis candidatos nos processos de renovação. Dentro da fase diretor, nós temos a recondução ou o reconduzido, a posição de diretoria, também a condição de primeiro mandato e os possíveis candidatos a serem indicados para esse processo de gestão. Dentro do Sicoob Fronteiras, já existem etapas avançadas dentro desse processo que eu te convido a acompanhar comigo. Bem, o que foi já realizado dentro desse processo? A gente já tem a política vigente, a cooperativa já realizou ações, como eu comentei. Hoje, nós já temos dirigentes certificados na cooperativa. São 17 dirigentes no total entre Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria. Ao fechamento do exercício de 2024, nós conseguimos a certificação de 6 dos 9 conselheiros de administração, 2 dos 3 conselheiros fiscais e 2 dos 3 diretores. E detalhe, aqui vocês já acompanharam aqui o diretor José Aparecido, que ele foi empossado no exercício de 2024 e já garantiu a sua certificação no início deste ano. Então os 3 diretores do Sicoob Fronteiras estão certificados pelo plano de sucessão, pelo Sicoob em parceria com a FGV, dentro dessa modelagem. Nós estamos cada vez mais nos capacitando para poder gerir ainda melhor a nossa cooperativa e fornecer, junto com o nosso quadro de colaboradores, o melhor serviço e a melhor experiência financeira e cooperativa para todo o quadro de nossos cooperados. Na sequência, eu já trago aqui para vocês o regulamento do nosso Fundo de Estabilidade Financeira, a proposta desse regulamento e para que ele vai ser utilizado na nossa cooperativa em substituição do Fundo de Expansão. Fundo de expansão que nos foi útil no processo de expansão e crescimento da cooperativa e agora neste fundo que vem para dar ainda mais sustentação financeira para o Sicoob Fronteiras. O nosso fundo ele tem como objetivo, como condição intrínseca, dar o fortalecimento e dar lastro a eventuais deficiências financeiras que possamos enfrentar ao longo dos anos, tá? Sem que haja a transmissão de responsabilidade de rateio para você que é nosso cooperado. Então é mais uma maneira, além do nosso fundo de reserva, da cooperativa blindar o seu processo de gestão para não afetar o nosso cooperado e manter as atividades em pleno funcionamento, com a melhor entrega, com a melhor experiência e com a melhor justiça financeira para os nossos cooperados. O nosso fundo de estabilidade, ele traz uma condição pautada em requisitos do próprio Banco Central do Brasil e também ele reduz o grau de endividamento e de equilíbrio nas ponderações dos ativos da cooperativa. A atualização ela é deliberada sobre o uso pelo Conselho de Administração, se assim aprovado pela nossa Assembleia. As decisões elas são tomadas por maioria simples dentro do nosso Conselho. E para que esse fundo pode ser utilizado? Ele pode ser utilizado para cobrir
constituição de provisão de crédito determinada pelas auditorias internas, auditoria cooperativa, auditoria independente, e também para cobertura de recuperação de ativos na esfera judicial. Se nós hoje, e temos infelizmente, cooperados que não conseguiram honrar e que a cooperativa precisa partir para um processo de ajuizamento, um processo de recebimento judicial, esses valores eles geram despesa para a cooperativa e o fundo pode suprir justamente essa condição. Créditos levados a prejuízo em razão de inadimplência dos devedores, né? Então, se eventualmente a gente tem prejuízo, eu posso utilizar esse fundo também para essa cobertura. Passivos de contingente, passivo judicial tributário, se eventualmente a cooperativa receber alguma ação contrária e tiver decisão favorável àquele que está movendo essa ação e a cooperativa precisar desembolsar valores, ela pode acionar esse fundo para isso. Cobertura de perdas operacionais da cooperativa decorrentes de fatores externos ou de falha e ineficiência interna que pode acontecer, dar lastro patrimonial à cooperativa reestabelecendo limites operacionais, que se eventualmente preciso a gente pode acionar o fundo que não afeta o nosso indicador de Basileia, e absorver ajustes contábeis, tributários e patrimoniais decorrentes do mercado de novas metodologias instituídas pela regulamentação, pelo Banco Central do Brasil, a exemplo do que foi implantado este ano no mercado financeiro nacional pelo Bacen, que é a Resolução 4966, que remodelou o critério de risco, o plano contábil e a forma de reconhecimento das perdas esperadas para os exercícios. E o prazo de constituição desse fundo, ele é válido por 10 anos. Então, senhores, aqui é uma maneira da cooperativa trazer ainda mais segurança, mais respaldo e mais credibilidade e confiabilidade para lidarmos com os nossos cooperados e proporcionarmos a eles segurança e solidez financeira nos anos de longevidade do Sicoob Fronteiras. Então, passamos agora, senhores, à próxima apresentação e último item de pauta, no qual eu apresento para vocês o regulamento eleitoral, ou melhor, a atualização do nosso regulamento eleitoral. Com a reforma estatutária, requer também que o regulamento eleitoral ele seja ajustado conforme a minuta padrão do nosso Estatuto Social. E dado a isso, a gente traz aqui os principais conceitos já existentes do nosso regulamento eleitoral. O regulamento ele tem o objetivo a disciplinização e organização da condução do processo eleitoral para preenchimento dos cargos do conselheiro de administração e do conselho fiscal da nossa cooperativa. O regulamento é válido e já foi muito utilizado no processo da eleição da proposição de eleição do conselho fiscal deste ano. Então o regulamento ele já está vigente, ele passa agora por atualizações simples dentro do nosso Estatuto Social. Então, dado o início, seguem os dispostos desse regulamento todas as legislações aplicáveis. Ele atualiza, ele determina a composição da nossa Constituição, da nossa comissão eleitoral, os prazos para que essa comissão ela determine período de inscrição e faça a avaliação dos candidatos e os critérios para que esses cooperados que tenham aptidão e sejam potenciais candidatos, eles se enquadrem para representarem a cooperativa no seu processo de gestão. Então o regulamento passa por uma atualização condicionada ao nosso Estatuto Social, que também vem de atualização pela minuta padrão do sistema. Então aqui eu agradeço imensamente a vocês a disponibilidade por terem nos acompanhado até aqui e lembre-se, todo o material que nós apresentamos aqui ele está disponível para você ter acesso à íntegra, a todas as minutas, seja aqui no nosso aplicativo do Sicoob Mob, seja no nosso site, seja na agência que você se relaciona com o Sicoob Fronteiras. Então, descubra mais a fundo, se aprofunde nisso, tire suas dúvidas com a cooperativa, porque o Sicoob está aqui para te atender. O Sicoob Fronteiras é feito por gente como você para se fortalecer e valorizar as relações, cooperando e promovendo justiça financeira em todos os nossos pontos de atendimentos e municípios onde nós estamos. Meu muito obrigado, até mais. Muito obrigado, Thiago, pelas explicações das nossas demonstrações financeiras.
E com isso nós vamos aqui chegando aos momentos finais da nossa pré-assembleia de 2025. Então nós podemos acompanhar aí toda a nossa história, nossa trajetória em 2024, tudo que nós construímos, os dados da nossa cooperativa, os nossos 25 anos, como vocês puderam ver, tudo que nós construímos esse ano, patrocínios, ação social, o benefício econômico cooperado para você que participou junto com a cooperativa, trabalhou, você viu ali o quanto você economiza por estar fazendo negócios com a cooperativa Cicobi Fronteiras. Então que esse momento sirva para fortalecer a sua parceria conosco, né? Nesse negócio onde você ganha e a cooperativa também ganha. É uma via de mão dupla, né? Lembrando aos senhores, tá bom? Aquele WhatsApp que nós informamos está aparecendo aqui na tela novamente. Caso ainda tenha mais alguma dúvida, né? Tanto pelo WhatsApp quanto também nas nossas agências, vocês podem estar procurando maiores informações. Vários documentos vocês conseguem encontrar aqui também pelo Cicobi Mob, né? Que está aqui anexo, você consegue baixar, ver, que traz mais informações de tudo que foi tratado aqui hoje, tudo bem? E lembrando do nosso sorteio. Então você que participou até agora já está concorrendo ao nosso grande sorteio. Serão 3 malas de viagem do Cicobi Fronteiras e mais 25 vales de R$500. Então, você que participou, automaticamente o sistema gera uma lista de presença com os nomes, que é por aí que a gente vai fazer o sorteio o mais breve possível. E assim que a gente tiver o resultado, a gente vai dar publicidade nas nossas redes sociais, nos canais digitais. E claro, se você for um dos sortudos, a gente vai entrar em contato com você para estar fazendo a sua premiação. E o último recado, ao final dessa pré-assembleia, quando encerrar aqui, será liberada uma votação de ciência para você no Cicobi Mob, que você consegue encontrar por lá, ou também no app do Cicobi, tá bom? Uma votação de ciente onde você marca uma caixinha lá de seleção, dizendo que você está ciente das informações que foram aqui apresentadas. No mais, acredito que seja isso. Agradeço imensamente a sua participação por estar aqui conosco até esse momento e devolvo a palavra aqui para o nosso presidente, Dr. Carlos Biasi, para estar fazendo a sua mensagem final no encerramento. Tchau, tchau. Nesse momento que encerramos a nossa pré-assembleia, eu quero me dirigir a você, cooperado, para agradecer a sua participação, renovar a importância da sua participação na pré-assembleia, onde você está acompanhando os investimentos seus, as coisas pertinentes à sua vida financeira junto à cooperativa, acompanhando o progresso da cooperativa, os destinos da cooperativa. É de suma importância que você participe sempre que tiver aí as pré-assembleias, que você esteja presente virtualmente quando for no modo digital, ou se em dado momento for presencial, porque a cooperativa é sua, a cooperativa é nossa. Então é importante que nós, cooperados, estejamos acompanhando o dia a dia da cooperativa. E essa é uma oportunidade na pré-assembleia de vermos os números, vermos os resultados. Então eu quero agradecer a você que nessa noite se dispôs a estar conosco. Às vezes a internet oscila um pouquinho, tem alguma instabilidade, mas mesmo assim você foi perseverante, porque você faz parte da cooperativa, você é dono da cooperativa, e a tua presença é contabilizada por nós como muito relevante. Receba o meu boa noite, o meu agradecimento e meu abraço. Até a próxima. Vejo um horizonte... Ó, tem uma letrinha aí já, né? Tem que finalizar essa melodia, hein? Vamos tentar? Bora. Vejo um horizonte lindo, tudo que escolhi faz sentido. Caminhos, pessoas, olhares, memórias, momentos, lugares. Mais que sonhar, nos unimos pra prosperar. São histórias de realização, guiada pela cooperação. Na terra que floresce, no cuidado que acolhe, junto a gente cresce, isso é só pra quem escolhe. Parceria pra vida inteira,